fazer uma provocação aqui para você, Cristian, porque foi lançado no ano passado um livro que provocou um outro livro escrito por você. E certo? Gilson Iannini, meu querido amigo. Exatamente. Então o livro, Que Bobagem, considera pseudociências algumas práticas e algumas atividades e algumas áreas do pensamento e de estudos, né? Inclui nessa lista a psicanálise, né? E inclui nessa lista, até botei aqui, a psicanálise e chama junto de psicomodismo. Você conhece tudo isso. A gente também recebeu aqui a pesquisadora Natália Pasternak, que escreveu o livro junto com o Carlos Orsini, que é um jornalista especialista em ciência. E aí você lançou um livro que é... Vou mostrar a capa, Tainá? Vou mostrar o Tiago. Olha, Christian Dunker e o Gilson Iannini. Me perdoe a ignorância. O Gilson é... Ele é psicanalista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. De Minas Gerais, porque eu não vi o seu livro, por isso que eu estou perguntando. Ciência pouco é bobagem, é uma brincadeira com o título deste aqui, que é Que Bobagem, né? Ciência pouco é bobagem porque a psicanálise não é pseudociência, né? Por que ela não é pseudociência? Bom, por vários motivos, né, que fizeram a gente apresentar, né, para o leitor o conceito mesmo de pseudociência, formulado pelo Popper, né, em 63, revisto e ampliado por um autor sueco chamado Hansson, né, mais recentemente. E o Popper, nos seus estudos, aliás, ele convivia com psicanalistas e tal, ele percebeu que muitas das formulações, né, muitas das teses psicanalíticas não respondiam ao critério de falseabilidade, né? Ou seja, elas não podiam estar erradas. E porque elas não podiam estar erradas, elas não podiam estar certas. E esse tipo de enunciado seria próprio e elemento definidor das pseudociências. Então você faz determinadas afirmações que tem a estrutura, né, lógica do cara, eu ganho, coroa, você perde, né? E isso se aplicava não só à psicanálise, mas para o Popper, né, a economia do Marx, a teoria econômica do Marx, se aplicava também ao Nietzsche. As pessoas esquecem, mas também ao Darwin, né? Ela dizia, o Darwin não é uma pseudociência, porque... Onde é que está a teoria da prova? Fósseis? Como é que você realmente pode negar que o desenvolvimento filogenético dessa espécie foi assim ou não? Depois ele mudou. Mas esse critério, né, ele está ligado à ideia de que a ciência é um tipo de conhecimento que você pode descrever formalmente, independente da sociedade, do tempo histórico onde ele acontece, mas que ele vai ter, então, essa propriedade de não poder ser, assim, refutado, além de que ele estaria, assim, esses enunciados, eles acontecem em disciplinas que querem usar a autoridade da ciência para aumentar os seus lucros, para se justificar, né, no debate público e etc. Bom, tá errado, porque tem um autor, né, que infelizmente não leram, em 1984, chamado On Foundations of Psychoanalysis, um livro de referência para a crítica epistemológica, crítica da cientificidade em psicanálise, né, onde tem lá uma demonstração clara e distinta, dizendo, obviamente, os enunciados psicanalíticos são refutáveis. Popper, você não leu Freud direito, é só isso, tudo bem. Então, é um erro factual, é um erro, assim, de quem pegou um autor e depois requentou a coisa. E aí entra esse lado chato da história, né? Que é, hoje, mais do que nunca, a gente precisa de uma divulgação científica à altura da nossa época, para enfrentar fake news, para enfrentar pós-verdade, para informar a população e, às vezes, discutir com a população, como a Natália fez tão bem no momento em que a gente atravessou a Covid e teve que debater vacinação. Um assunto, quer dizer, idiosincrasia nacional, mas ela foi decisiva. Ela foi decisiva e o que ela estava fazendo ali na televisão, nos jornais, etc., era divulgação científica de alta qualidade, né? E a gente precisa de mais disso. O que acontece quando a gente sai da epidemia e daí vem um trabalho
que, vamos dizer assim, tem uma montagem muito ruim. Porque, no fundo, os argumentos são velhos, eles foram refutados, e eles não se apoiam em autores, vamos dizer assim. Você tem, por exemplo, 15 boas biografias do Freud. Tem uma que diz que o problema dele é que ele tinha um caso com a cunhada e ele cheirava cocaína. A pessoa vai lá e pega essa. Né? E é verdade, é possível que isso tenha acontecido. Mas o que isso desabona a ciência psicanalítica, se é que ela é uma ciência ou não, né? E aí a gente começa a ver que argumentar por constelação, né? Assim, então, psicanálise, astrologia, homeopatia, tudo isso forma um mesmo conjunto. Eu acho que é muito pouco rigoroso, né? Quando a gente pensa assim, olha, não conheço departamentos de constelação familiar, não conheço papers, eu não conheço congressos, eu não conheço publicações, não se aplica a muitas coisas, né? Da organização das associações psicanalíticas e como a gente se justifica. Estou aqui me justificando contigo publicamente, olha, por essa, aquela e outra razão. Ocorre que a psicanálise ela é também não só um debate com as ciências, ela tem uma sobreposição com a ciência, nem tudo na psicanálise científico, né? Mas ela é também entre outras, um discurso de crítica ao cientificismo. Né? Então, quando a Natália e o Orsi levantam isso nesses termos, a gente é obrigado a dizer, olha, a psicanálise critica isso, desde sempre. A nossa tendência a se alienar na ciência. Né? Então, eu vou te... colocar a ciência como, olha, os cientistas definem, eles estabelecem, você obedece, porque eu estou aqui do alto do Olimpo dizendo que isso, inclusive, que isso é ciência, aquilo não. Bom, em primeiro lugar, isso não é um debate científico, é um debate filosófico. Em segundo lugar, estamos na filosofia dos anos 60, que tal atualizar? Terceiro lugar, e mais, eu diria assim, imperdoável. Né? O site Questão de Ciência, ótima divulgação científica com astrofísica, biologia, mas em psicanálise ele é péssimo. E eu tinha apontado, 3 anos antes da edição desse livro, quais eram os erros. Escrevi artigos, publiquei colunas, disse, olha, isso não, aquilo não, isso aqui é um erro. Quer vir para o debate científico? Responda as minhas colocações. É assim que funciona a ciência. Não acolheram nada. O livro é um decalque disso que eles já vinham falando. E daí, quando a gente pôs o nosso livro na praça, falou, olha, o que a ciência espera é bom debate segundo a ordem das razões. Vem para cá, vamos debater. Eu quero debater contigo. Né? Não vou te xingar, eu não vou usar pseudociência. Você não vai dar cadeirada. Não vou dar cadeirada. Isso aqui é ciência. Ciência funciona vamos assim. Discutir. Vamos discutir. Isso. E não adianta dizer assim, eu estou no grupo da constelação, e você me pôs nesse grupo, mas pode ser que sim, pode ser que não, mas precisa discutir com rigor. Tá? Ok. De fato, acho que isso foi um ponto assim em que Natália declara a sua, vamos dizer assim, seu espírito anticientífico. Sim. O jornal O Valor vamos fazer uma matéria, Cris. Nunca fui lá, dei a entrevista, ela falou, me recuso a falar com essa pessoa. Por quê? Estou xingando, nosso livro faz algum desabono. Por que essa pessoa que se dedica a escrever um livro, né, sobre essa matéria se recusa a falar com o autor? Escuta, sou professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Eu tenho mais graduação do que essa senhora. Pode ser que em outra área. Mas você dizer que eu não debato com você porque você é o que eu acho que não sei das quantas, isso é ciência. Isso é pseudociência. Isso, e a gente argumenta, antes dessa atitude lamentável, que, além da pseudociência, existe um outro fenômeno muito interessante chamado pseudotecnologia. E a pseudotecnologia ela é usada hoje ostensivamente para caracterizar a ciência. Então, se você tem fator de impacto, em que revista você produz, quanto os artigos são pagos, de que universidade você é um sistema bom, que não difere de outras formas de produção humana. Eu queria que você comentasse só 2 trechinhos aqui desse capítulo,
em que eu acho que, de certa forma, ele define um caminho sobre certos aspectos que você já tratou agora. Mas, assim, ela diz que a experiência clínica é insuficiente, inconclusiva e, no limite, inválida, porque dificilmente será representativa. Os pacientes insatisfeitos não voltam, os mortos não falam, a memória é seletiva. E o que é pior, a inclinação teórica pessoal do terapeuta vai influenciar a sua leitura dos resultados. Ou seja, eu posso concluir que ela está dizendo assim, faltam testes e falta ciência que prove que a psicanálise é ciência, né? E aí você não concorda, porque não é exatamente assim, na sua opinião. Eu não concordo, porque ainda que fosse assim, né? Quer dizer, a gente não dispõe de boas evidências para saber se voltaram ou não voltaram, se melhoraram ou não voltaram. Bom, o fato de não dispor de evidências não justifica que essas evidências não possam ser produzidas. Tá. Não há nada de mágico, místico, religioso na ideia de que você pode sim procurar os pacientes que não gostaram do tratamento. Não há nada de metafísico em fazer pesquisas de follow-up longitudinal. Como? E aí é uma resposta factual, né? Um estudo de Estocolmo feito aí nos anos 80, patrocinado pelo governo sueco, que pegou os pacientes e que comparou várias terapias e que você pode discutir, e esse é outra deslealdade, né? Você pode dizer, olha aqui, mas tem essa pesquisa, ela fez isso que você está dizendo que não dá para fazer. Ela fez. Você não leu essa pesquisa, mas está aqui para você, isso eu já tinha posto antes do livro. Está aqui, leia essa pesquisa que você vai ver. Você pode dizer, mas isso podia ter sido feito melhor. A gente podia ter um sistema de corte mais rigoroso, podia ter uma técnica de colheita de dados mais longa. É tudo verdade. Mas dizer que isso não é possível de ser feito, em primeiro lugar, uma tolice, né? Internamente, né? Quer dizer, o enunciado ele não se sustenta. E segundo, é a ignorância. Isso foi feito. Existem inúmeras pesquisas que assim metodologizam a psicanálise, daí dão à psicanálise uma certa consistência e regularidade que ela, fora disso, não tem, de fato, né? Hoje, o que a gente chama de psicanálise são muitas formas diferentes de psicoterapia. Mas o pessoal de academia pesada foi lá e falou, olha, vamos então padronizar, em vez de falar em psicanálise, vamos falar em long-term psychodynamic therapy, terapia psicodinâmica de longo prazo. Tá? Então, envolve transferência, interpretação, pegaram alguns elementos da psicanálise para a definição disso, fizeram comparativos, essa aqui é a forma que apresenta tantas evidências de cura, de tratamento, para a maior parte, algumas patologias menos, outras mais, do que qualquer outra forma de psicoterapia, de qualquer outra forma de psicoterapia baseada em evidências. Né? Quer dizer, isso é o jornal da Associação Mundial de Psiquiatria no ano passado. Por que fazer uma divulgação científica tão mal informada? Aí vem, tem interesse. Não me interessa se tem interesses por trás, o que vai ganhar e etc. Mas isso não parece um jogo científico. E por isso nós batemos forte, porque a ideia é nós precisamos de melhor divulgação científica. Nós precisamos, por exemplo, psicanálise, precisa falar mais e melhor com as pessoas comuns, com as pessoas que têm educação formal, não tem. A gente precisa se justificar, não é xingar o outro. Isso não... Tolice. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.